Eu já fui nessa. Eita. Acho que foi. Pronto, falar por aqui mesmo. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar início a um ciclo de capacitações para aqueles que são membros da 3Eng, que vão ser referentes aí aos 4 grupos de estudo da Liga, certo? Já tivemos um bate-papo bem bacana para introduzir o que seria a cadeia petrolífera de petróleo, e hoje a gente vai falar sobre indústria 4.0. Já está presente aqui na sala com a gente o nosso palestrante, já que ele está dizendo que vai ser mais uma troca, um bate-papo, mas convidá-lo aqui, o Matteo Cervelli. Isso aí, ó, aprendendo o nome. E eu vou abrir espaço, que vocês saibam que durante todo momento vocês podem fazer perguntas, pode abrir o áudio também, poder falar, certo? Se vocês não quiserem falar, mas colocar no chat, não tem problema, a gente vai se comunicando por aqui. Espero que essa seja uma experiência muito boa. Seja bem-vindo, Matteo. Valeu, Evandro. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Matteo, né? Como pode perceber desse sotaque meio estranho, né? Eu não sou daqui, sou italiano, né? Mas cheguei ao Brasil em agosto de 2019, então é um ano e meio que tô aqui, mais ou menos. E vai ser uma experiência bacana aquela de hoje. A gente vai ter uma troca sobre um tema bastante relevante. Eu queria, antes de começar a apresentação, agradecer o convite da Liga, agradecer a Patrícia, o Evandro. Com a Patrícia a gente já trocou uma ideia e compartilhou uma mesa redonda alguns meses atrás, foi bem bacana também. E eu sempre apoio essas iniciativas porque são as iniciativas relevantes para o setor, são iniciativas que trazem, como hoje, temas e problemas latentes. Infelizmente, algumas vezes as nossas universidades não conseguem abraçar temas modernos, digamos assim, né, dentro do próprio currículo escolar. E a gente está aqui para isso. A gente está aqui para cumprir, né, essa lacuna dos nossos sistemas educacionais. E muito bom que a iniciativa, como a Liga Acadêmica, ela traz, né, esses problemas para vocês, para todos os jovens. Então, agradeço o convite. E uma segunda importante colocação, a gente já estava falando com a Patrícia, o Evandro também deixou aqui a sua sugestão. É o seguinte, participem, por favor. O intuito não é aquele de um monólogo, né? O intuito é aquele de uma troca, e para realmente uma troca ser efetiva, é preciso da participação de todos os presentes, tá? Então, qualquer coisa, se não se sentir à vontade para falar publicamente, coloca no chat, mas me interrompa e me pergunta. E provavelmente algumas coisas nem vou saber responder, a gente vai pensar junto, vai refletir junto, tá? Esse é o processo mais interessante. Bom, me confirma aí, Evandro, se posso começar com compartilhamento da tela, por favor. Pode sim. Beleza, então deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá vendo aí direitinho, Evandro? Tudo tranquilo aqui. Abriu? Pronto. Tela Abriu. grande? Está apresentando a tela grande. Obrigado. Perfeito. Então, a partir de agora, o Evandro ou Patrícia, me interrompe quando você quiserem, tá? Eu não estou vendo o chat, então Não, tranquilo. Deixa eu dar uma olhada lá. Bom, pessoal, o tema de hoje, né, da nossa conversa é a indústria 4.0 e o setor de óleo e gás, né? Eu coloquei aqui embaixo uma primeira imagem, né? A indústria 4.0 é um conceito bem amplo, né? A gente vai ver daqui a pouco, e é bom
olhar para esse conceito de forma abrangente, né? A nossa conversa de hoje tem o objetivo de apresentar esse conceito de forma introdutória, mais completa, tá? E, obviamente, a gente não vai conseguir tocar todos os assuntos, né? Mas os pontos importantes desse conceito, mas com certeza vai ser bastante produtivo. Só para compartilhar com você um pouco da minha experiência, né? Quem sou eu? Eu sou Matteo Cerbelli, já falei, 26 anos, né? A minha primeira graduação foi em Ciência Política e Administração pela Universidade de Pisa, a minha cidade de origem. Inclusive, a gente tem aqui no nosso público hoje um colega meu de Pisa, né? O Nicolò está aí com a gente, também assistindo de lá, de Pisa, né? Isso é, inclusive, uma vertente, né? O que a digitalização proporcionou para a gente, né? Duas pessoas em dois lugares totalmente diferentes do globo assistindo ao vivo a mesma apresentação, né? E voltando para minha apresentação, sou mestre, né, em estudos internacionais pelo Instituto Universitário de Lisboa e tive a sorte de criar na minha trajetória acadêmica e profissional, toquei, na verdade, muitos outros países diferentes do meu, né? A minha trajetória profissional e acadêmica internacional é bastante ampla. Eu fiz um curso, por exemplo, na Inglaterra, passei também para os Estados Árabes Unidos, né, em Dubai, um curso de diplomacia internacional com foco em políticas ambientais, né, transição energética. E desde 2018 atuo no setor energético. Atualmente sou colaborador do projeto Até o Último Barril, que é representado pelo logo aqui na alta direita, né? A gente, no Até o Último Barril, o intuito, o objetivo é aquilo de trazer discussões e inovação no setor de óleo e gás, né? E desde 2020, o início do ano passado, eu criei, junto com o meu sócio, Felipe Marins, que é um profissional do setor de energia, criei a nossa startup, que é o programa Mais Energia. É uma startup de educação 100% voltada à capacitação de jovens profissionais para o setor de energia renovável. Então, a minha formação é muito ligada à transição energética, à importância do crescimento da energia renovável, né? Eu trabalhei muito também com empresas que estão se aproximando do conceito de transição energética, empresas do setor de óleo e gás. Mas vamos ao conteúdo, que é mais interessante. O que é a indústria 4.0? Eu gosto sempre de começar com algumas definições, né, para deixar todo mundo na mesma página, né? A indústria 4.0 ela é um conjunto de novas tecnologias que pretendem aumentar a produtividade e reduzir os custos, né, de uma determinada indústria ou setor. Então, como primeira imagem e definição, a gente sabe que a indústria 4.0 ela é relacionada diretamente a um conjunto de novas tecnologias, né? Ou seja, tecnologias avançadas, e o objetivo principal desse conjunto de tecnologia é aumentar a produtividade, reduzindo os custos de uma determinada indústria. O que significa isso no setor de óleo e gás? Quando a gente fala de indústria 4.0 no setor de óleo e gás, muito provavelmente a gente está se referindo a dois conceitos muito importantes da sociedade da era moderna: transformação digital e inovação.
aqui precisamos de reforçar alguns pontos fundamentais. Pelos demais, né, e dentro dos demais, infelizmente, a gente vê também grandes empresas, CEOs, executivos de empresas bem importantes no setor de óleo e gás. Pelos demais, essa transformação digital é entendida como uma mera substituição e adoção de novas tecnologias para a resolução de problemas antigos ou problemas latentes operacionais, né? Me explico, vou trazer um exemplo mais prático e simples. Muitas empresas hoje em dia, após dessa tragédia que foi, porque a pandemia, falam que a própria empresa está se aproximando de uma transformação digital porque ela adotou o trabalho remoto, por exemplo. Ou uma universidade, tem muitas diretorias de grandes universidades que falam: a minha universidade ela é inovadora, ela é digitalizada pelo fato de ter o ensino à distância. Bom, isso é unicamente uma parte do conceito de transformação digital ou inovação. Na verdade, aliás, né, a digitalização, que seria transformação digital, quando eu falo de transformação digital, eu falo também de digitalização, ela engloba a completa modernização de recursos e processos humanos, por exemplo, como os recursos, novas forças de trabalho. Ela engloba também a completa modernização de recursos produtivos e operacionais. Ela engloba a completa modernização da cultura corporativa das empresas, por exemplo. Tudo isso que eu elenquei, ela engloba também a sustentabilidade de uma empresa em termos ambientais. Todas essas vertentes, elas fazem parte da digitalização ou transformação digital. Então, muito cuidado quando a gente sente essas palavras, digitalização, transformação digital e inovação, porque muitas vezes elas não são aplicadas da melhor forma possível. Outro conceito interessante é o que cria a indústria 4.0. A indústria 4.0 facilita, na verdade, não cria, facilita a criação de fábricas inteligentes. As fábricas inteligentes são aquelas que empregam uma tecnologia avançada e processos digitais em suas operações, né? Esse conceito de fábrica inteligente, eventualmente, ele gera um problema chamado desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? O desemprego estrutural se cria uma vez que você substitui trabalhadores, né, força de trabalho, trabalhos braçais, né, feito pelos homens, por tecnologias digitais, ou robôs, ou máquinas, né? Essas tecnologias, essa robótica, essas máquinas, ou a tecnologia digital podem, eventualmente, criar desemprego estrutural. Isso é uma provocação. A Patrícia já compartilhou comigo uma mesa redonda, sabes que eu gosto de tocar todos os pontos mais, as feridas, né, abertas desses Eu já ia lhe conceitos. perguntar sobre isso. Se, na sua visão do que você tem hoje sobre a indústria 4.0, se isso pode ser um ponto bem negativo, essa destruturação, você falou isso, desculpa,
dessa parte de desemprego, né? Emprego estrutural. Por conta dessa criação de fábricas inteligentes. Bom, Patrícia, você antecipou uma discussão que a gente vai ter no final dessa aula, e é um debate central. É um debate central que tem algumas respostas científicas, dados. Existem dados. Por exemplo, o setor manufatureiro, né, o setor da manufatura, ele é um dos primeiros que ativou esse processo de indústria 4.0, foi um dos primeiros que alavancou nas próprias operações o utilizo de robótica, e tem dados falando que aumenta a produtividade do setor como um todo, mas reduz a força de trabalho. Ou seja, precisa de menos pessoas para aumentar a produtividade. O que uma empresa faz? Adota aquela tecnologia. Por quê? Porque é mais barato, é mais eficiente. Então, existe, é verdade que a indústria 4.0 tem uma externalidade negativa no sentido de criação de trabalho, não criação de emprego, não, é errado, no sentido de cancelar alguns empregos e cargos que antes eram relevantes. Isso existe. Mas a gente vai ver isso, tem uma slide no final que aborda nos detalhes desses assuntos. Tá bom, Patrícia? É só para dar um spoiler agora. Ok. Bom, a gente utiliza esse termo, né? Indústria 4.0, especialmente esse 4.0, né? Assim, por que a gente utiliza esse 4.0? 4.0 é relacionado à questão da revolução industrial. A gente está se encaminhando em direção de uma nova revolução industrial que os autores chamam de quarta revolução industrial. Vamos voltar um pouco atrás, né? A gente já teve uma primeira revolução industrial, que é uma revolução industrial que introduziu nos meios produtivos, né, das nossas economias, da nossa sociedade, a mecânica. A gente teve uma mecanização dos produtos industriais, dos meios produtivos em geral de uma sociedade. Aqui a gente, antes da primeira revolução industrial, a nossa economia era baseada no trabalho braçal e animal, certo? E a gente criou as primeiras máquinas, né? E dentro da mecanização dessa primeira revolução industrial, uma das tecnologias mais poderosas foi a máquina a vapor, né? A máquina a vapor. E aí a gente se encaminhou, se aproximou depois da descoberta da máquina a vapor da primeira revolução industrial para a segunda revolução industrial. Aqui a gente descobriu o utilizo da elétrica, né? A gente eletrificou a nossa economia. Aqui nascem também, na segunda parte, então, mais em direção da terceira, nasce toda uma nova forma de mobilidade, porque a gente descobre, inventa o motor a combustão, e daí vem surgindo os carros, vem surgindo os sistemas rodoviários e por aí vai. Estamos ainda na segunda revolução industrial e a gente passa, após da Segunda Guerra Mundial, no início dos anos 70, passa a uma economia mais automação, né? Automação e robótica da nossa economia, da nossa sociedade, né? A robótica, na verdade, começa um pouco mais no final do século
do século XX, então não é aqui no início, né, mas é bem no final que a gente introduz robótica em geral dentro dos nossos meios produtivos, e hoje em dia a gente está trilhando o percurso, né, o caminho da quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial é baseada na digitalização, como a gente viu antes, transformação digital, e são complexos sistemas virtuais inteligentes, interconectados entre si. Tá? Essa é a base da digitalização. Sistemas complexos, virtuais e inteligentes, interconectados um com o outro. A gente tem algum exemplo: inteligência artificial, robótica, big data ou big data, como você quiser. Outra informação interessante: o conceito de indústria 4.0, o termo, na verdade, ele foi utilizado pela primeira vez na Alemanha, pelo governo alemão em 2011, 2012, por aí, e descrevia, né, uma tentativa do governo alemão de modernizar o setor de manufatura alemão. Tá? No Brasil, o termo começa a ser utilizado recentemente, há pouco tempo atrás, 2017, 2018. O governo lançou, eu acho, se não me engano, em 2018, esse site, né, que está aqui, www.industria 4.0, né? Eu peguei esse gráfico, é bem interessante dar uma olhada lá para quem quiser se aprofundar um pouco. Aqui eu quis apresentar algumas principais tecnologias da indústria 4.0, né? Lembra lá no início a gente falou que a indústria 4.0 é um conjunto de tecnologias avançadas, né, de novas tecnologias. Eu quis aqui apresentar 3 tecnologias principais, começando pelo Digital Twins, né, os gêmeos digitais. O que são os gêmeos digitais? É uma cópia digital de um processo físico ou de um objeto físico, né? É um clone. Imagina, por exemplo, para entender, deixa eu ver como que eu posso trazer um exemplo simples. É o seguinte: imagina você ter um irmão igualzinho a você, tá? Só que digital. Mesmo DNA, mesmas questões, doenças crônicas, por exemplo, mesmo corpo, mesma fisionomia, é a mesma coisa, é uma cópia, é um clone exato de você. Por que é importante, em teoria, ter um clone exato de você? Imagina a situação que você está doente, né? Tomara que ninguém esteja, mas, enfim, é para exemplificar. Você está doente e não tem medicamento e tratamento para a sua doença nesse exato momento. Aonde o clone ajuda? Em experimentar em cima do clone os medicamentos e os tratamentos melhores para você resolver o seu problema, para você curar a sua doença, para você lutar contra a sua doença. Você experimenta todos os possíveis medicamentos, todos os possíveis tratamentos em cima do seu clone. Isso ajuda no caso, por exemplo, de consequências graves uma vez que você toma um medicamento. Você já sabe se vai ter consequência ou não. Por quê? Porque você já testou. Você teve um clone de você lá que antecipou e simulou todos os eventos e consequências que poderiam acontecer. Beleza, esse é um exemplo para simplificar, tá? O que acontece na indústria de óleo e gás? As plataformas, aqui tem a aplicabilidade, as plataformas, os reservatórios, os sistemas navais, as refinarias, praticamente toda a indústria, ela pode ser replicada
através de um clone. Como funciona isso? Imagina um navio, um navio tanque, né? O seu ativo. Está aqui nesse gráfico, nessa imagem que eu coloquei na slide, né, da Petrobras. Você tem um navio tanque real, físico, né, que está operando, né, e os dados que vêm do seu navio, né, ou plataforma, pode ser qualquer outra coisa, um reservatório, todos os dados que são coletados através de sensores, né, sensores de temperatura, pressão, enfim, eles direcionam todos esses dados para o Digital Twins, para essa tecnologia. O que essa tecnologia faz? Essa tecnologia, cruzando com dados históricos, ela propõe soluções e ajuste, né, diretamente num outro ativo. Qual é as melhorias? É a funcionalidade disso. Você não precisa, em caso de acontecimentos graves, por exemplo, parar as operações. A gente sabe de quanto é caro parar a operação. Provavelmente é um dos problemas piores que pode acontecer em uma plataforma, por exemplo, parar as operações, né? Então, o Digital Twins, como tecnologia, ela consegue cruzar todos os dados históricos e mandar input, né, ajuste aos outros ativos que você está utilizando sem parar as operações. Essa é uma melhoria muito importante. Ela pode ser utilizada na manutenção da continuidade operacional, tem uma redução do tempo e custo, né, de paradas operacionais e antecipa e simula todos os eventos. Pessoal, se quiser perguntar algo, eu sei que são tecnologia bastante... Matheus. Vai lá. Você saberia dizer quais são os principais softwares que são utilizados para poder gerar esse... Os principais? Softwares. Tem muitos, Evandro. Tem muitos. É só botar, bota lá no Google, tem muitos. Tem a Petrobras que está desenvolvendo um que é bastante interessante, junto com uma startup. Então, é um tema muito atual, cara. Bota lá, eu não vou fazer um nome específico, só para não citar, sabe, não. Mas tem muitos. Tem software, bota lá Digital Twins no Google e vai encontrar muitas versões. Tem grandes empresas fazendo isso, tem a Siemens, a Microsoft, tem muitas empresas fazendo isso. Então, depende do qual software é mais atrativo pela empresa. A Petrobras está desenvolvendo, inclusive, se não me engano, um próprio. Um software próprio baseado na tecnologia Digital Twins, tá? Entendi, obrigado. Matheus, agora sou eu. Deixa eu te fazer uma pergunta. É o seguinte, eu sou muito de prática, sou muito laboratório. Quando você fala assim que ele vai simular, ok, vai simular, mas qual é a eficiência nesse processo em questão de simulação? Porque, assim, eu já me deparei com situações onde a prática não conduz com o que foi simulado, entendeu? Então, aí eu fico com essa pergunta, será que é totalmente eficiente esse Digital Twins? Será que ele cobre toda a questão dos sinistros que venham a acontecer durante dos processos? Essa é uma pergunta interessante. Como você falou, tem uma vida de laboratório e tem uma vida real em todas as novas tecnologias, especialmente as disruptivas, né? Então, a vida real, né, ela coloca os problemas que não foram analisados em laboratórios. O Digital Twins, as tecnologias baseadas em Digital Twins, elas prometem, tá? Elas prometem não ter erros nesse sentido. Por quê?
porque elas analisam perfeitamente e a simulação e a antecipação daquele evento é realmente muito verdadeiras. Você vai ter todas as características primárias e também as características secundárias, terceiras do seu ativo, reproduzida digitalmente. Essa é a promessa. Aí, obviamente, tem uma vida real de cada tecnologia, né, Patrícia? Você sabe melhor do que eu falo isso por experiência, entendeu? sim, Coisas que aconteceu no laboratório, vai acontecer com o Evandro, que a gente vai trabalhar junto, onde a gente vai desenvolver um procedimento experimental, vai acontecer algo. Aí pode ser que na simulação dele não ocorra a mesma coisa, ocorra diferente, ou a resposta seja diferente. Eu não sei, mas já aconteceu na prática comigo, de não bater os resultados da parte teórica com a parte da parte de simulação, na verdade, né? Com a parte prática. Não, entendi. Isso acontece. Agora, essas novas tecnologias prometem de cumprir com de não deixar aberta essa janela aos erros, digamos assim. Tá? Entendi. Eu acredito, então, que seria uma aproximação do que vai vir na realidade, mas não teríamos essa exatidão. Sim. Vai ser muito, muito, muito próximo e muitas tecnologias vão a ser realmente uma reprodução exata. Provavelmente, o que a gente tem que se perguntar é se o nível de avanço tecnológico de hoje ele já permite uma simulação exata da realidade. Provavelmente, a resposta hoje em dia seria não completamente. Mas daqui a pouco elas vão reproduzir a realidade perfeita da vida real, na minha opinião. Provavelmente é uma questão de tempo. Perfeito. Porque o avanço tecnológico, pessoal, é impressionante, a gente não consegue acompanhá-lo, né? É impressionante de quanto o hoje é atrasado em comparação com o amanhã, né? Hoje, nessa sociedade, nessa era digital. Enfim, aberta e fechando essa parêntese. Outra tecnologia, inteligência artificial. Vou passar um pouco mais rápido. Se quiser, por favor, me compartilhe algumas sugestões também comigo. Inteligência artificial, acredito que seja uma das tecnologias envolvidas com a indústria 4.0 mais disruptora, né? Inteligência artificial é quando as máquinas aprendem sozinhas, né? Aprimorando de forma autônoma seus próprios algoritmos, né? O que acontece? As máquinas, elas são... as máquinas elas começam a aprender sem serem explicitamente programadas. Ou seja, acontece, como a gente falou agora há pouco, acontece algo na realidade, na vida real, no ambiente externo, que não foi programado, a máquina tem a habilidade de reprogramar os seus próprios algoritmos para resolver aquele problema imprevisto, aquele imprevisto. Esse é o conceito de inteligência artificial. Agora, inteligência artificial, a gente encontra também tecnologia muito mais simples, né? Por exemplo, para todo mundo entenderem, quando você está no YouTube ou qualquer outro sistema de busca de vídeo, textos, você bota lá um tema, tipo Indústria 4.0 no YouTube. Você vai ver que você se depara com isso todos os dias, que antes de acabar o seu vídeo, você já tem sugestões dos próximos vídeos. Essas sugestões, elas são relacionadas ao seu tema, aquilo que você está buscando, certo? Essa pequena inovação, ela é baseada sobre inteligência artificial, ou seja, a máquina
ela analisa o que você está querendo achar, o que você está buscando, e já te proporciona outras soluções, né? Na verdade, nesse caso do YouTube, ela te proporciona outras formas de aprender sobre aquele determinado assunto. Isso num exemplo muito prático, é uma tecnologia baseada em inteligência artificial. Porém, no setor de óleo e gás, ela é usada em algumas questões bem importantes. Por exemplo, a corrosão nas plataformas. A gente sabe como a corrosão nas plataformas ela é uma externalidade muito agressiva e cara pelas empresas de óleo e gás, né? As empresas de óleo e gás, aliás, gastam muito dinheiro, né, para evento relacionado à corrosão. A corrosão, principalmente corrosão atmosférica, degradação de equipamentos também. Essas grandes plataformas offshore, por exemplo, são inseridas em ambientes hostis, né, em ambientes agressivos, né? E a corrosão é muito forte, né? A aplicabilidade da inteligência artificial também é importante na questão de segurança, né, na segurança de tarefas de campo, né? Aqui eu botei um exemplo prático. Hoje em dia, no setor de óleo e gás, ela é utilizada muito no sentido de processamento de imagens, né, e machine learning, né, para prever e não deixar acontecer incidentes de trabalhos. Por exemplo, em grandes plataformas offshore. O que acontece? As grandes plataformas, elas são contornadas, né? O perímetro ele é contornado de câmeras, né? E essas câmeras são ligadas a uma tecnologia baseada em inteligência artificial, né? Essa tecnologia, ela consegue interpretar as imagens. Interpretando as imagens, né? Ela percebe como funciona, ela percebe uma ameaça e o software, essa tecnologia baseada em inteligência artificial, diretamente alerta sobre o risco, de forma muito mais imediata, ágil e eficaz, né? Então, é utilizada muito na questão de segurança das operações, bem-estar dos funcionários, tá? Big Data, ou Big Data, depende da pronúncia. Outra tecnologia disruptiva, na verdade, ela é uma área de conhecimento, tá? Ela não é uma tecnologia em si, propriamente dita. Ela é uma área de conhecimento utilizada para realizar análises em uma quantidade de informações, dados, que seria humanamente impossível de serem feitas manualmente. Esse é o Big Data. A aplicabilidade nas diversas fases do ciclo de vida de um campo de petróleo, você pode realmente utilizar a tecnologia de Big Data em qualquer atividade, pode utilizar na exploração, por exemplo, né, para gerar e analisar uma grande quantidade de dados em uma atividade como, por exemplo, a análise sísmica daquela área, né? Pode ser utilizada no desenvolvimento, né, do campo, atividade de perfuração, atividade de preparação do campo. Pode ser utilizada também em operação. Em operação é muito utilizada, por exemplo, no acompanhamento dos dados mais sensíveis, como pressão, volume, né, temperatura, na hora da extração, né? É muito utilizada nesses segmentos, né? E a melhoria é a captura de dados mais detalhados em tempo real com custo mais baixo, né? O que alcança é uma capacidade analítica avançada. Só para você ter uma ideia, a sua empresa ter capacidade analítica avançada significa, segundo uma pesquisa de uma grande empresa de consultoria,
significa ter 5 vezes mais probabilidade de antecipar eventos e de tomar decisões rápida e assertiva dos seus concorrentes. 5 vezes mais. Tá? Aqui eu coloquei uma tecnologia relacionada ao Big Data, que é a computação em nuvem. Né? Como é que funciona? Aqui tem todos os dados, né? Esses dados vão a ser armazenados em uma nuvem e você pode acessar essa nuvem em tempo real quando você quiser, especialmente na hora da tomada de decisão, por exemplo, de um executivo ou em uma situação bem extrema onde você precisa tomar uma decisão. Você tem acesso a todas essa nuvem de dados em tempo real e esses dados já são analisados pela máquina. Tá? Isso seria impossível, humanamente impossível, né, de ser feito manualmente. Bom, eu trouxe unicamente três tecnologias, né, mas só para você ter uma ideia, né, olha, eu peguei esse gráfico esse relatório da Deloitte, né, Insight, é bem interessante, pega aqui o título, vai lá, dá uma olhada, para você entender que o que faz parte da quarta revolução industrial, então, de certa forma, da indústria 4.0, são todas essas tecnologias interconectadas um com o outro, que criam uma complexidade, olha aqui no meio desse círculo, né, uma complexidade impressionante, né, a gente tem o 5G, onde se fala muito, a gente fala um pouco de inteligência artificial, realidade aumentada, tá aqui, Big Data, o Big Data, blockchain também é muito interessante, é usado bastante no setor de óleo e gás para a fiabilidade de transações, né? Mas tem muitos outros, tecnologia cognitiva, drone, internet das coisas, machine learning, a gente falou um pouco, tem muitos. Então, tudo isso é revolução industrial, tá? Para você entender o tamanho da questão. A nanotecnologia entraria também nesse panorama? Quando o que? Desculpa, não entendi. A nanotecnologia também entra nesse panorama? Nanomateriais e os estudos? Sim, com certeza. Computação quântica, entra tudo dentro, sim, com certeza. Perfeito. Está dentro, sim. Pessoal, tem que... Desculpa um segundinho, tem que trocar o fone aqui, que não tô ouvindo bem. Tá bom? Tudo bem. Só um segundinho aqui. Na verdade, Alô? Tá me ouvindo? Ouvindo sim, estou tranquilo. Agora foi. Desculpa aí, pessoal, senão ia desligar o aparelho aí. Tá vindo, tá conseguindo ver direitinho a apresentação, certo? Certo. Perfeito. Beleza, vamos voltar então, desculpa aí. Bom, a gente chegou num ponto interessante, né? Por que, então, se tornou necessário incorporar a indústria 4.0, né, ao setor de óleo e gás, né? Porque a gente está se questionando da necessidade, né? Por que a gente está começando todos esses debates, né? Eu elenquei primariamente, né, em primeiro lugar, porque o setor de óleo e gás está enfrentando um período de profunda crise, né? E aí
Eu elenquei aqui alguns pontos, né, para sustentar essa afirmação, a profunda crise do setor de óleo e gás. Em primeiro lugar, a gente tem a questão da queda na demanda e preço baixo, né, no médio e longo prazo. Devido à pandemia, pessoal, a gente teve uma redução na demanda, uma queda da demanda do setor de energia como um todo de 6%, tá, em 2020. Na verdade, em 100 dias, no início da pandemia, a gente teve uma queda de 6%. Isso nunca aconteceu, tá? Em um espaço tão reduzido de tempo. Tendo em vista que a nossa matriz energética ela é ainda abastecida principalmente pelos combustíveis fósseis, né, esse tanto por cento, uma queda na demanda de energia, uma queda na demanda da matriz energética como um todo, ela significa também uma queda na demanda de petróleo e gás, tá? Essa demanda, porque na minha visão, na visão de muitos outros muitos outros autores também, né, e profissionais do setor, porque ela permanece baixa, provavelmente, e os preços também. Porque a gente vai ter uma perspectiva de crescimento econômico reduzido, né, em comparação com os targets, né, as previsões antigas, né, e a economia provavelmente ela vai ser menos energética, né? O fato da gente estar em casa, não ter a problemática dos deslocamentos, trabalho remoto, nas universidades a gente está passando para um sistema de ensino à distância, isso significa uma redução no consumo de energia de forma geral, tá? Uma redução, um mundo mais energético é um mundo onde a demanda de óleo e gás ela é reduzida. Entra aqui também uma questão da psicologia do consumo, mas eu vou falar daqui a pouquinho. Segundo ponto interessante, embora a indústria de petróleo seja baseada em tecnologias de ponta, o grau de transformação digital ainda é muito baixo. Por que isso? Porque é verdade, a indústria de petróleo ela é historicamente uma indústria que aplica várias tecnologias avançadas, interessantes. Porém, como a gente viu lá no início, transformação digital ela não é unicamente adopção de tecnologias digitais. Ela envolve também recursos humanos, lembra lá no início? Força de trabalhos qualificadas. Ela envolve, por exemplo, uma cultura corporativa totalmente diferente. Ela envolve recursos produtivos e operacionais também. Ela envolve uma empresa, um setor muito mais ecologicamente proativo. Né? Então, o grau de transformação digital ainda é baixo, apesar do setor de petróleo historicamente utilizar muitas tecnologias de ponta. Por quê? Porque a transformação digital é um conceito, uma visão holística, que engloba muitas outras questões, né? Por que se tornou necessário incorporar o conceito de indústria 4.0 ao setor de óleo e gás? Terceiro ponto, baixa atratividade para novos talentos. Essa é uma preocupação que se eu fosse um executivo de uma empresa de óleo e gás, seria no top das minhas preocupações. Não ter novos talentos que querem ingressar no setor, para milhões de fatores, né, pelo setor não ser atrativos, pelo menos eu estou falando das empresas de petróleo tradicionais, tá? Agora, tem todo um caminho, né, das empresas de petróleo se abrir e se tornar empresas de energia, em uma visão ampla. Então, ter ativos e aumentar investimento, por exemplo, em
fontes renováveis, captura de carbono, mobilidade elétrica, biocombustíveis, e por aí vai, né? Tem uma tendência, especialmente as empresas europeias estão fazendo isso, né? Então, elas já se tornaram mais atrativas pelo fato de ter essa estratégia diferenciada, mas quem que ficou na cadeia produtiva clássica e tradicional do setor de óleo e gás, muito provavelmente no próximo futuro vai ter uma problemática de baixa atratividade para novos talentos. E é um problema grave. Aí a gente entra no quarto e quinto ponto bem interessante, que são a questão das mudanças climáticas, a psicologia do consumo. Eu quero reforçar um pouco essa questão. A geração Z, a gente né, pelo menos eu ainda sou, né, a geração Z, se não me engano, vai até 30 anos, uma coisa assim, e são aquela geração que tem um cuidado e uma responsabilidade diferente com o meio ambiente de forma geral, né? Essa geração, ela tem uma psicologia, uma forma de consumo totalmente diferente da forma de consumo e psicologia do consumo de gerações anteriores, né? A gente tem uma preocupação muito maior com o meio ambiente, a gente tem uma preocupação de não gerar externalidades que possam agravar a situação do nosso planeta de forma geral, a gente tem preocupação das mudanças climáticas, e por aí vai, muitas outras mudanças no consumo, né? Isso envolve, de certa forma, uma profunda crise do setor de óleo e gás. Por quê? Porque os próximos consumidores da nossa economia são essas pessoas, geração Z. Se essas pessoas têm uma tendência a não querer produtos que sejam cheios, digamos assim, de combustíveis fósseis, enfim, de recursos sujos, a gente tem um problema como o setor como um todo, né? Pressão dos mercados internacionais para ativos mais verdes, né? Menos impactos ambientais. Isso também é interessante. Alguns dias atrás, eu estava conversando em um bate-papo com um executivo de uma empresa de concessão governativa, uma empresa governativa, estadual, na verdade, para concessão no pré-sal. E ela estava compartilhando comigo essa questão. Os investidores internacionais, os mercados internacionais estão olhando para os ativos do pré-sal com muita impaciência, com muita urgência. Tem uma urgência de extrair, explorar quanto mais rápido possível os recursos do pré-sal. Por quê? Porque esses investidores precisam diversificar os próprios investimentos. Esses novos investimentos têm que ser mais verdes, têm que ter um impacto ambiental reduzido. Isso é muito forte. E a empresa de óleo e gás, sendo uma empresa capital intensiva, que precisa de muitos capitais para equipamento, capitais de giro, ela tem que se preocupar com o que acha o mercado internacional e os investidores internacionais. E aí vamos chegar na sustentabilidade, que é sustentabilidade no sentido ambiental, ou seja, de todas essas vertentes do ponto 4, mas é sustentabilidade também a sustentabilidade, novamente, também a sustentabilidade é uma visão holística sobre o mundo, sobre os negócios. A sustentabilidade significa sustentabilidade social, significa sustentabilidade financeira, significa sustentabilidade também ambiental, tá? Então, essa incorporação da indústria 4.0 e como conceito, ela pode ajudar também na questão da sustentabilidade do setor. Se tiver algumas perguntas aqui, que tem muitos conceitos, por favor, galera, né, compartilhe comigo algumas sensações, né, se você não está concorde, se tiver colocações, enfim. Bom, Matheus, eu tenho uma pergunta. Fale. Só uma coisa. Você disse até um dos principais problemas, né, desse que você citou, seria a baixa atratividade para os novos talentos, certo? Você seria uma das maiores preocupações. Você acha que essa questão da baixa atratividade não seria porque é alguma coisa muito recente, alguma coisa muito que surgiu mais há pouco tempo?
Ou não? O que que você pensa? Eu acho que, com certeza, tem a ver com essa questão que você colocou de ser uma revolução bem recente. Porém, eu vejo que o setor de óleo e gás está sofrendo, está passando para essa questão de baixa atratividade há um tempo. Não começa hoje ou não começa com as discussões e os debates sobre a indústria 4.0. A atratividade do setor de óleo e gás começa quando os novos consumidores são a geração Z. Que sentido? Eu tenho que vender produtos e serviços para essa geração. O futuro da nossa economia é baseado nessa geração. O que é que vai comprar na nossa economia daqui a poucos anos é essa geração. Aliás, uma geração ainda para frente, né? Então, se o meu produto ou serviço ele não atende às necessidades e exigência dessa geração, eu estou com produto ou serviço obsoletos. A mesma coisa acontece dentro de uma empresa. Se eu tenho padrões dentro da minha empresa que são desenhados ao redor das exigências e necessidades de uma geração passada, eu não posso ser atrativo para a geração futura. As empresas de petróleo que ainda não se diversificaram, não diversificaram seus próprios ativos, elas permanecem, obviamente, atrativas de certa forma, mas estão perdendo muito rapidamente essa atratividade. Porque essa nova geração não quer trabalhar unicamente para... ela não quer trabalhar para destruir e sujar mais o mundo, sabe? É essa a questão principal. Se você não demonstra que tem uma diferenciação dentro das suas próprias operações, que a sua empresa ela é diversificada, você vai ter problemas de atratividade. Sem falar da questão da verticalidade. A gente vai ter uma slide daqui a pouco, tá? Eu vou voltar nesse assunto. Se tiver outras colocações... Tem uma aqui no chat. Daliane perguntou: o pessoal do setor, acho que é o setor de óleo e gás, tem noção da crise que está passando? Eles têm esse pensamento sólido ou ainda está pensando que pode continuar como está sem investir tanto na indústria 4.0? Boa pergunta. É uma boa pergunta. O pessoal sabe disso. O pessoal sabe disso. Só que não é tão simples você, pessoa física, entrar em uma dinâmica corporativa e conseguir mudar o que é estar aí há anos. Um exemplo prático é o Castelo Branco, que saiu agora da Petrobras. Se você vai ver no YouTube uma entrevista dele durante o mandato, enfim, durante quando era empregado, quando ele era executivo, né, presidente e da Petrobras, ele tem uma dialética totalmente diferente daquela que tem agora fora da corporação. Agora, fora da corporação, ele fez uma entrevista há pouco tempo atrás falando de todas as preocupações sobre, por exemplo, as questões climáticas, ambientais, né? Então, a pessoa física dentro de uma empresa, ele começa a ser englobada em um mundo que é muito difícil de ser mudado. Mas elas sabem que existem problemas, tá? Elas sabem. Agora, não queria... A minha visão da questão é a seguinte, e aí vou um pouco além da sua pergunta. Não sei quem que fez essa pergunta, mas acho interessante também
expor essa questão. Eu vejo as empresas, né, de petróleo, tá, trabalhar de três diferentes formas. As primeiras, que são as empresas europeias, ela tem uma estratégia muito forte de diversificação de portfólio, com investimento interessante em renováveis, mobilidade elétrica, captura de carbono, hidrogênio, biocombustível e por aí vai. Diversificação de portfólio. As major europeias, a Shell, a Total, a BP, a Eni, Equinor, tá? Essas aqui. Os grandes players norte-americanos, a Chevron, né, a ExxonMobil, eles estão concentrados nas operações comerciais dentro do setor de óleo e gás. Dentro do setor de óleo e gás. Eles ainda não estão interessados em ativos fora do setor de óleo e gás. Eles estão interessados nas reduções das emissões, de certa forma, né, das operações, mas é a redução das emissões das operações. A operação ainda está dentro do setor de óleo e gás, né? Priorizam de investimento na cadeia tradicional. E depois tem terceiro perfil de empresas e também de profissionais, por conseguinte, que são os players, os grandes players estaduais, né? Ou ex-estaduais, como, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, na verdade, é um ator que aplica algumas tendências únicas. Mas, enfim, o grupo dos grandes players estatuais é o grupo que prioriza o desenvolvimento nacional, né? Então, se preocupando com o abastecimento contínuo do sistema energético nacional. Tá? Esses são os três perfis que eu vejo dentro do setor de óleo e gás hoje. Então, Matheus, eu tenho uma colocação um pouquinho contrária com tudo que você disse. Vai lá, por favor. É isso aí mesmo. Então, a gente tem uma dependência do petróleo, né, muito grande. Eu não vejo essa questão desse desligue total do petróleo e seus derivados, pelo menos daqui uns 100, dos 2 séculos. Por que isso? Porque tudo hoje é voltado ao petróleo. 40% da matriz mundial é petróleo. Então, eu acho que a indústria está partindo para um preceito que é produzir o petróleo, mas que pagando uma dívida que ele já tem com o meio ambiente. Eu venho dessa premissa, é onde entra essa questão da sustentabilidade, é achar um ponto de equilíbrio onde você possa produzir mais com menor impacto, com menor custo. Eu acredito que sustentabilidade é esse, é encontrar um ponto de equilíbrio. Então, eu acho que no meu ponto de vista, vai demorar um pouquinho, a gente vai ter uma consciência maior em questão ambiental, porque não existe, é o que eu converso sempre com o Evandro, não existe um fora, você não vai jogar fora, não existe um fora, tudo tem suas consequências, mas eu acho que daqui a uns anos, o futuro, para mim, eu vejo da cadeia petrolífera, é uma cadeia mais verde, vamos supor assim, né? Uma cadeia que pense mais no meio ambiente e que tente produzir. Torço que introduza a indústria 4.0, como você está colocando aí, para minimizar esses efeitos. Então, eu vejo nesse ponto de vista. Rosivânia levantou a mão. Rose, se você quiser falar. Peraí, Matheus, se você quiser me responder, aí depois a gente passa a palavra para a Patrícia, eu concordo plenamente com você, paradoxalmente. É como eu falei, eu gosto de provocar um pouco. Você sabe que eu gosto. Às vezes ir um pouco além. Mas eu concordo com você, o setor de petróleo e gás, ele vai existir ainda no futuro, ele vai ter um papel importante no futuro, só que tem que ser diversificado. Quando eu falo de diversificação de ativos, não significa que as empresas europeias elas estão deixando os investimentos na cadeia tradicional do petróleo. Não,
Pelo contrário, eles estão investindo ainda mais no setor de óleo e gás. Porém, ao mesmo tempo, eles estão diversificando os seus próprios ativos. Ou seja, estão começando a olhar para outros segmentos, falando, opa, aí tem algo que pode me interessar no próximo futuro. Mas o meu core business permanece o óleo e gás. Então, eu concordo plenamente com você. Só queria deixar uma provocação para o nosso público. A professora Rosivana que levantou a mão. Rose. Oi, Matheus. Boa noite. Tudo bem, Rose? Tudo bem? Tudo bom. Ô, Matheus, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais, assim, pé no chão em relação a quem está assistindo. Eu queria saber se todos nós somos, além de alunos, somos pesquisadores. Todos nós trabalhamos com pesquisa, todos nós estamos diretamente ligados a algum tipo de projeto, tá? Ou, se não estamos agora, vamos estar em algum momento ligado a um projeto. E aí eu queria saber, assim, a sua opinião, como a gente poderia já pensar em alguns desses itens que você falou, incorporar nas pesquisas hoje. Como é que a gente pode incorporar a indústria 4.0 em pesquisas que a gente está fazendo hoje? E como é que a gente pode incentivar os meninos para estudar, ou então incorporar em seu estudo já recorrente, já em andamento? Como é que a gente pode fazer isso com eles hoje? Legal, professora. Muito legal. Uma pergunta bem complicada, mas eu vou dar uma contribuição, sugestão. Olhe para o mercado. O que as empresas estão pedindo? O que elas estão precisando? Elas estão precisando de soluções de captura de carbono ou estão precisando, sei lá, soluções ligadas à mobilidade elétrica? Estou chutando temas, tá? Não tô falando um melhor do outro. É o conceito que eu queria sugerir. Se aproxime das empresas. A gente hoje, as empresas também, tá? É recíproco. As empresas hoje têm a sociedade como um todo, eu acho, na Itália, no Brasil, em todos os lugares do mundo, tirando alguns, né? Tem uma problemática, uma distância impressionante entre a faculdade, as universidades, os centros de pesquisas e o mercado de trabalho. A gente não consegue mais produzir pesquisas que sejam relevantes para o mercado. Como que a gente pode resolver isso? Aproximando-se. Como que a gente se aproxima? Provavelmente a gente hoje tem atividade ágeis, empresas ágeis, que são startup, por exemplo, que conseguem fazer a ponte entre universidade e mercado de trabalho. Eu acredito que, entendendo quais são os problemas reais das empresas, a universidade ela consegue desenvolver soluções reais, centrada nas exigências do mercado. Até... Por favor, completa aí. Não sei se faz sentido. Não, eu ia dizer, caramba, você deu ideias fantásticas aí agora, porque fazer um convite a empresários, e esses empresários dizer quais são os seus problemas, os problemas que eles estão passando na empresa, a 3Engie pode muito bem fazer esse intercâmbio. Assim, só uma dica. Assim, gostei muito da dica que você deu. Professora, pesquisa lá o hackathon. Não sei se você já tem familiaridade com esse termo. Posso...
Vou só botar Tem aqui para alguma você. pergunta, Matheus? Eu queria botar aqui no chat para quem que... Ó, a professora Caton. Escreve assim? Acho que é. Caton. Tem Acho algum que é. hackathon aberto? Sim, tem. É uma pergunta, Evandro? Desculpa. Isso, uma pergunta. Se você conhece algum aberto no setor de óleo e gás. Tem. Inclusive, a gente, como Até o Último Baril, está promovendo um que organizamos agora sobre o, o onshore, petróleo onshore. E tem. Olha como é que funciona e como que poderia ser produtivo se esses processos pudessem ser aumentados, né, de número, em quantidade. O que a gente fez? A gente se aproximou de empresas, a gente perguntou e falou para eles de separar alguns problemas reais, tá? E recebemos 13 empresas, 13, né, com um problema de operação diferente para cada empresa. Aí abrimos uma inscrição através de um edital e se podem escrever pessoa física, singular ou grupo de pessoas para resolver os problemas dessas empresas. Essa é unicamente uma dinâmica, tá? Existem muitas outras. Hoje é muito em alta essa dinâmica do hackathon, mas existem muitas outras, tá? Mas é interessante como é conceito. Não significa que tem que ser adoptado o hackathon em si, mas o conceito é interessante porque forma uma ligação entre universidade e empresa. Tá? Mas Perfeito. Você está vendo a minha tela, certo? Sim. Sim. Pessoal, quanto tempo eu tenho ainda? Só para entender se velocizar um pouco ou não. Não, pode ficar à vontade, a gente tem tempo. Tá, mas tô acabando aqui mesmo. As vantagens diretas, né, na adoção da indústria 4.0, elas são relacionadas diretamente com esses problemas, né, esses pontos que a gente já abordou. Aumentar a produtividade, a gente falou desde o início, né, lá na nossa definição, né, a indústria 4.0, ela permite um aumento da produtividade e uma diminuição dos custos. Aumentando a produtividade e diminuindo os custos, você ganha em eficiência operacional. A indústria 4.0 é muito interessante para a segurança de trabalho, como a gente viu lá na questão da inteligência artificial, né, de processamento de imagem e machine learning, né? É muito importante e cria vantagens competitivas também na tomada de decisões. Eu falei daquele dado, né, de 5 vezes maior a probabilidade de decisões assertivas se você utiliza tecnologia baseada em Big Data. Credibilidade e atratividade, né? A gente volta naquela questão da atratividade, né, para os novos profissionais, e também credibilidade no sentido do mercado internacional, dos investidores e por aí vai, e vantagem direta na questão dos fatores de sustentabilidade. Volto a falar, volto a reforçar que sustentabilidade é um conceito amplo. Quando eu falo de sustentabilidade, estou incluindo sustentabilidade ambiental, social, econômica, financeira e por aí vai. Aqui a gente falou lá no início, né? A gente tocou rapidamente, e, na verdade, né, dei um spoiler, né, junto com a Patrícia. E todas as tecnologias disruptivas, ela tem um lado bom e um lado ruim, né? Tem vantagem e desvantagem. Isso acontece em qualquer transformação tecnológica que a gente já viu na história humana. Bom, um dos principais problemas, desvantagem
da indústria 4.0. A indústria manufatureira perdeu 31 milhões de empregos, né? Embora, é aqui que é interessante, a produtividade aumentou de 4,3%. Mateu, tinha ficado mudo quando você começou a explicar esse slide, mas voltou agora, do nada. Desculpa aí. Então, ficou muito tempo? Não, Acho ficou que tanto tempo, ficou, não. viu? Não O muito. iniciozinho foi. Desculpa aí, não vi, não sei o que aconteceu. Mas, bom, agora tá me ouvindo direto, certo? Tá sim. Correto. Beleza. Então, vamos lá. Eu estava falando que a indústria 4.0, ela tem, como qualquer outra tecnologia disruptiva, ela tem um lado bom e um lado ruim, né? Tem algumas desvantagens também. Esse aqui, que a gente abordou lá no início da aula, é um dos principais, né, pontos críticos, digamos assim. A gente tem um exemplo que é um dado científico, né? É o exemplo da indústria manufatureira. A indústria manufatureira, entre 95 e 2002, né, considerando as 20 maiores economias do mundo, ela perdeu 31 milhões, né, de empregos. E aqui é interessante, embora a produtividade aumentou de 4,3%. Né? O que significa isso? Que se produz mais, aumenta a produtividade com menos trabalho. Trabalho no sentido trabalho mesmo, trabalho de pessoas, né? Isso é um dado, isso é ciência, né? Provavelmente isso vai acontecer também em outros setores, tá? Já aconteceu, na verdade, em outros setores. Por exemplo, um outro exemplo interessante é aquele é o exemplo da China, né? A China sempre na indústria manufatureira. A China, no mesmo período, entre 95 e 2002, ela perdeu em torno de 15% de toda a sua força de trabalho relacionada à indústria de manufatureira, né? Embora tenha aumentado exponencialmente a sua produtividade, tá? Então, existe esse problema correlado à questão da indústria 4.0. O que dá para prever? Né? O seguinte, aqui à direita. A primeira consequência de uma implementação forte, né, da indústria 4.0 no setor. Os trabalhos operacionais, né, braçais especialmente, ele terá uma substituição muito rápida, substituição por tecnologias, né, por robótica ou por tecnologias digitais. Os trabalhos administrativos terão uma substituição em ritmo médio-alto. Eu acho que não vai mudar muito também. Os trabalhos administrativos, eles serão substituídos rapidamente. O que fica, provavelmente? Os trabalhos criativos e digitais, né, terão mais chance de sobrevivência. Então, aqui botei novamente uma provocação. O segredo do sucesso, nesse caso, é permanecer humanos, né? A gente fala muito da soft skills, né? O que são as soft skills? Elas são habilidades socioemocionais, são o que rende a gente humano. O que rende a gente humano? A socialidade, o trabalho em equipe, a criatividade, a inteligência emocional.
tudo isso, por enquanto, não pode ser replicado pelas máquinas ou por sistemas digitais. Então, se a gente quer permanecer competitivo no novo mercado de trabalho, provavelmente a gente tem que desenvolver essas habilidades socioemocionais e permanecer, então, humanos, né? Desenvolvendo, ao mesmo tempo, habilidades digitais, né? Bom, última slide, tá? E aí, se não tiver mais tempo, me falem, tá? É a última slide mesmo. Acho interessante essa parte porque... Pode ficar tranquilo, Matheus. Tá bom, obrigado. Essa parte é bem interessante porque é uma imagem, assim, uma fotografia do setor de óleo e gás. Mais uma vez, pessoal, me perdoem, tá? Eu tô indo um pouco além, tô provocando bastante, mas eu acho que o intuito desses debates é estimular pensamento crítico, sabe? Então, não se sentam, assim, ofensas. O setor de óleo e gás tem também muitas vantagens, né, e lados positivos, tá? É o seguinte, existem algumas barreiras à viabilização da indústria 4.0 no setor de óleo e gás. A primeira, dois grandes blocos, barreiras estruturais, né? E as barreiras estruturais, em particular, eu estou me referindo... Matheus, seu microfone está fechado novamente. Alô? Voltou, Matheus. Que isso? Eu não sei o que acontece, não, só. Mas... Pode ter mau contato do fone. Aí, pois é. Pois é. Mas então, se tiver novamente esse mau contato, me fale, tá? Eu vou continuar aqui. As primeiras são barreiras estruturais, tá? Nesse bloco aqui de esquerda. O que são as barreiras estruturais para a viabilização da indústria 4.0? Complexidade e burocracia do setor. O setor de óleo e gás ele é complexo, altamente complexo, pelo fato de ter uma cadeia produtiva muito grande, muito ampla, muito complexa, que vai da exploração, passa para a produção, perfuração, passa para sistema de transporte, distribuição, refino, até a comercialização. É um sistema muito complexo e muito amplo, tá? Para governar ou para lidar com um sistema desse tipo, a gente criou uma cultura corporativa muito burocrática. Isso vem do passado, isso vem das primeiras grandes empresas que estavam lidando com ativo tão grande como aquele do setor de óleo e gás. Por exemplo, as primeiras empresas que foram constituídas, estruturadas dessa forma, com grande burocracia e verticalidade, eram as empresas de ferrovias, né, ferroviárias, né? Aí, entre a primeira e a segunda revolução industrial, que a gente vê lá atrás. Para dar um exemplo para você, a Pennsylvania Railroad, né, que é a ferrovia, né, empresas de ferrovias, no final do século XIX, né, lá 1890, 1895, ele tinha mais funcionários do que o exército dos Estados Unidos. Essa empresa, a Suzina, de ferrovia, ela tinha cerca de 130 mil funcionários, né? E o exército norte-americano tinha 40 mil militares, né? Para você entender a complexidade e amplitude desses setores. Daí, desse exemplo, né, desse setor de ferrovia,
a gente construiu a burocracia das empresas que chegam até hoje nas empresas de óleo e gás, tá? Então, de certa forma, as empresas de óleo e gás de muitos outros setores, elas têm uma organização corporativa parecida com empresas que nasceram mais de 100 anos atrás. Então, existe um mínimo de atraso nesse sentido, né? É aqui que vem a cultura corporativa adversa à inovação, aos riscos e incertezas. Eu sempre falo o seguinte, eu tenho uma startup, e startup hoje em dia é muito em alta, né? E a gente relaciona muito startup com inovação, não é bem assim, mas para simplificar, vamos deixar essa definição. Inovação significa trabalhar com incerteza. Por quê? Porque você está criando algo novo, de zero. Você não sabe se aquele produto vem a ser absorvido pelo mercado, você não sabe se existe uma necessidade real daquele produto que você está desenvolvendo, você não sabe se os seus clientes irão pagar para aquele produto ou serviço, produto que você está desenvolvendo. Ou seja, inovação, criar algo de novo, é trabalhar sob extrema incerteza. Se a cultura corporativa de uma empresa de óleo e gás é adversa à incerteza, por conseguinte, ela tem algumas questões e barreiras no sentido de inovação, de como a gente descreve, de como a gente define hoje em dia. Ou seja, uma inovação rápida, ágil, uma inovação que cria novas ideias em um ritmo muito acelerado. Aí temos também barreiras educacionais, aqui que entra o que a gente está fazendo hoje, aqui nessa aula. Eu acho muito importante esse quadro de direita. Existe uma escassez de know-how, de conhecimento não só sobre a indústria 4.0, mas sobre digitalização, transformação digital. A gente falou antes, óbvio, porque são assuntos muito recentes, né? São assuntos novos, digamos assim. Porém, existe uma grande escassez que determina também uma escassez de profissionais qualificados. O que eu vejo hoje no setor de óleo e gás? Existem dois perfis de profissionais. O cara, a mulher, enfim, que sabe sobre tecnologia, indústria 4.0, tecnologias avançadas, transformação digital, mas não sabe as características e peculiaridades do setor de óleo e gás, primeiro perfil, e o cara que sabe muito sobre as peculiaridades e características do setor de óleo e gás, mas sabe muito pouco sobre todas essas novas tecnologias que estão entrando disruptivamente. Então, entre esses dois perfis, existe uma necessidade e também uma oportunidade para a gente, jovem, criar um novo perfil, que é aquele que sabe que tem conhecimento sobre a empresa de óleo e gás, sobre o setor de óleo e gás, mas que também completa com conhecimento sobre indústria 4.0 ou digitalização. É aqui que a gente tem que se inserir. Como que a gente faz isso? Por exemplo, o que estamos fazendo isso? Hoje, aqui, né? Divulgando, debatendo, discutindo, trocando ideias. É isso que já cria uma transformação e que já cria um especialista de meio, né? Um novo perfil do profissional de setor de óleo e gás. Acho muito interessante isso, acho muito importante. O desafio é a requalificação de força de trabalho, tá? E é preciso discutir desses temas. Aqui já acabei, tá? Só para dar alguns contatos, alguns canais onde podemos trocar mais, né? Privatamente ou publicamente. As primeiras duas são LinkedIn, Instagram é LinkedIn da minha startup, Programa Mais Energia. Se quiser, vai lá, dá uma olhada. Dentro desse conceito de um profissional de óleo e gás diversificado, com conhecimento sobre a indústria 4.0, entra também a questão de um profissional com conhecimento sobre outro segmento, por exemplo, as tecnologias renováveis.
No último curso que a gente fez, que acabou semana passada, a última versão do nosso curso, a gente teve a maioria dos participantes profissionais de óleo e gás, que querem diversificar o seu próprio conhecimento e ter uma familiaridade maior com as tecnologias renováveis também. Por quê? Porque as empresas estão pedindo isso dele. Tá? Então, vai lá, e se quiser, enfim, entra em contato comigo, ou até o último baril, a gente lançou aquele hackathon, pode consultar a página, tem todas as informações, e aqui, pessoalmente, se quiser entrar mais em contato direto comigo, tem as minhas redes aqui. Bom, pessoal, dúvidas, sugestões, contribuições, deixa eu voltar para a sala de aula, que fiquei sem ver ninguém todo o tempo. Aí, agora sim. Mateus, deixa aí para minhas perguntas. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, querendo sair um profissional com uma especialidade nessa área de 4.0, qual é a dica que você daria a um curso, alguma coisa assim, que eu siga esse caminho, que eu me torne especialista nessa era digital, nessa área da indústria 4.0? Hoje, eu dentro da academia, né? Eu ainda não sou engenheira, pretendo. Mas para começar os primeiros passos. Quer dizer, na verdade, você já disse, né? A gente já está dando os primeiros passos, mas os primeiros passos sólidos. Tá, tem a ANP, né? Tem alguns eventos centrados nas novas tecnologias, tá? Eu não conheço, sinceramente. Deixa eu ver se você encontra o site exato aqui. Agência Nacional de Petróleo, né? Estou falando. Deve ter uma parte de curso, de atualizações. Enfim, agora eu ia perder um pouco de tempo. Mas vai lá, vai buscar algumas no Agência Nacional de Petróleo. Deve ter uma parte de atualizações teóricas profissionais sobre esses assuntos. Todos os eventos do ANP são muito interessantes. O último, o Rio Oil and Gas, ele foi bem centrado no conceito de indústria 4.0 e digitalização. É pago, mas valeu a pena, eu assisti, valeu muito a pena. Empresas de tecnologias, paradoxalmente, que não tem nada a ver com o setor de óleo e gás, ele tem empresas de tecnologia, Huawei, Microsoft, e por aí vai, qualquer grandes empresas de tecnologia, elas têm preparação, né, cursos de capacitação nesse sentido, e são muito válidos, tá? Uhum. Tem agora eu não me lembro agora o nome. Mas eu vou passar aqui as informações para você, aí a gente encontra uma maneira para divulgar para todo mundo. Mas Sim, tem uma empresa que faz isso ao nível de liderança, ou seja, prepara profissionais mais digitais, digamos assim. Profissionais mais digitais para liderar os grupos de trabalho. E agora não me vem outras. Petrobras provavelmente não. Ela discute através de artigos, né? Através de iniciativas muito essa questão. Uma sugestão. Eu não tenho outras, tá? Não tenho outros. Eu não sei. Não existe um curso exato. Aí tem uma oportunidade, inclusive. Não existe ainda um curso específico disso, não. Eu nunca vi, pelo menos. Se alguém sabe, por favor, compartilhe comigo, porque eu nunca vi. Mas... Eu acho que é estudar, né? É sempre estudar, procurar se aprimorar, sim. procurar ser curioso. Sim. Uma sugestão. Quando você procura no Google, enfim, até Google Scholar, né? O Google, estudante. Acadêmico. Acadêmico.
poucas vezes você encontra a definição, tipo, se você bota indústria 4.0 e setor de óleo e gás, não vem muitos resultados, não. O que é mais comum, é mais fácil, é procurar por indústria... Não, calma. Setor de óleo e gás 4.0, tá? Sem indústria 4.0, ou procurar inteligência artificial e o setor de óleo e gás. Big Data e o setor de óleo e gás, blockchain no setor de óleo e gás, e por aí vai, tá? Entendi. Aí eles, porque é pouco utilizado realmente esse diretamente o conceito de indústria 4.0 no setor de óleo e gás. É muito mais utilizado o conceito de transformação digital, digamos assim. Certo. Bacana, bacana. Já matou a pergunta que eu ia fazer, de como encontrar melhor na aba lá do Google Acadêmico, mas eu já respondeu. Não é... Infelizmente, enfim, estamos falando, como a gente colocou ao longo de todo o evento, estamos falando de algo de novo, recente. Então, é óbvio que a produção literária não é tão elevada como conteúdos diferentes, mais antigos, digamos assim, né? Sim. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento, alguma coisa? Eu tenho. Mateus, quando você citou o exemplo das revoluções industriais, a gente está se encaminhando para uma quarta. Mas isso quer dizer que a quarta revolução industrial vai usar pouco recurso das que vieram anteriormente, tipo, ela vai se desvinculando, ou é uma soma das anteriores? Boa pergunta, João. Muito boa pergunta. É uma soma da robótica e da automação com os aspectos digitais. Provavelmente as primeiras duas, óbvio, e eletrificação, né? Também. Só que vão perder à medida que aumenta a digitalização, provavelmente diminui um pouco a mecanização clássica, aquela lá das grandes indústrias com máquinas e força de trabalho dentro das indústrias, sabe? Aquela tipologia um pouco diminui. Mas é uma soma. Agora, o que muda muito é a complexidade. A gente tem lá, eu provavelmente não reforcei essa questão. O que muda muito é a complexidade que está nesse gráfico. Olha quanto... Aqui é o ácido de complexidade, né? Olha a diferença de complexidade entre as primeiras 3 revoluções industriais, ela é relativamente baixa, né? Relativamente... não tem muita diferença, né? Olha quanto muda à medida que a gente se aproxima da 4ª revolução industrial. Olha a complexidade quanto muda. Por quê? Porque aqui, porque se cria uma interseção de sistemas digitais complexos, um interligado com o outro. A complexidade aumenta muito da nossa sociedade, da sociedade do futuro, né? Mas eu diria que é uma soma, sim. Entendi, obrigado. Obrigado a você pela pergunta. Se tiver outras dúvidas, pessoal, por favor, ou também uma sugestão, não concordo nisso, é muito mais requisitor ouvir uma versão diferente de todo mundo concordar, tá? Só vou dizer uma coisa aqui. A gente está vendo a questão da indústria 4.0 no setor de óleo e gás, mas é como eu estava conversando no início com o Mateus.
a indústria 4.0 hoje pode ser aplicada em qualquer setor, qualquer processo. É o futuro, na verdade, é o que o futuro vem nos encaminhando, né? Então, o foco da gente foi o setor de petróleo e gás, porque o tema da liga é esse, né? Mas a indústria 4.0 pode ir para qualquer outro setor que vocês tiverem interesses, ou particularmente se você for seguir nesse setor de óleo e gás, né? Com certeza. Inclusive, alguns setores, eles são um pouco mais avançados nesse sentido, né? E alguns setores, inclusive, têm uma necessidade maior, de certa forma, de implementar mais rapidamente os processos do que o setor de petróleo, tá? A gente vê o exemplo da manufatura, do setor de manufatura, né? Aí tivemos uma necessidade muito maior de aumentar a produtividade, reduzir os custos, ganho em eficiência, enfim, tudo mais. Verdade. E mais uma pergunta, Matheus. Você acha que o profissional que adentra nesse ramo, ele tem que ser altamente especializado ou ele pode entrar numa formação geral e depois ele conseguir esse conhecimento lá dentro? Eu acho que vamos lá. O conhecimento nunca é demais, tá? Esse é o ponto de partida. Porém, vocês são profissionais, ou serão profissionais, de óleo e gás. Se você está estudando engenharia de petróleo, se você está estudando química, você será um profissional da indústria química, tá? Então, o core business, a mesma coisa das empresas. O seu core business é conhecimento sobre o setor de óleo e gás. Agora, o que diferencia você de um outro profissional que também tem conhecimento sobre o setor de óleo e gás? A paridade. O que você sabe mais sobre segmentos diferentes do core business daquele setor? Você tem que ter uma conhecência aprofundada das questões de Big Data, tipo o conhecimento que um profissional de TI tem? Não. Você não é um profissional de TI. Você não é um profissional, não é um informático, tá? Mas você tem que saber analisar dados digitais e no nível pelo menos superficial. Ou pelo menos as empresas esperam isso de você. Que você recebe dados e você sabe analisar, ler esses dados uma vez que você está em frente de uma decisão, uma vez que você está tomando uma decisão. Então, o conhecimento é saber daquele assunto de forma no sentido que você sabe falar daquele assunto, sabe o que você está fazendo, mas dentro das suas funções. As suas funções são de um profissional de óleo e gás, se você será um profissional de óleo e gás. Tá? Quando eu falo de diversificação de conhecimento, significa diversificar o seu conhecimento tendo o seu core business. Tá, João? Não sei se você respondeu, João. Por favor, fala aí se... Sim. Obrigado novamente. Não, obrigado a você. Alguém tem mais alguma pergunta? Mateus, em nome da Transenge, meu nome, eu quero agradecer muito por ter aceito o convite, por ter compartilhado esse conhecimento com a gente. Espero que como eu disse a você anteriormente, esse não seja o primeiro dos nossos encontros, que tenham mais, para vir a gente discutir mais, não só sobre indústria 4.0, mas outros temas. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada a todo mundo que estava presente também. Espero que vocês tenham gostado.
A Darlene está dizendo... Tá, a Darlene está agradecendo. Muito obrigada, Matheus. Até a próxima. Uma boa noite a todo mundo. Obrigado, Patrícia. Obrigado a você. Obrigado pelo convite. Muito bom. Vamos em frente com essas discussões. São muito produtivas. Galera, muito obrigado por estar aqui com a gente até 8 horas da noite, quase. Um abração. Quem quiser me contatar em privado, tá? Estamos juntos. Abração para todo mundo. Obrigado, Tchau. viu? Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau. Até a próxima. Tchau. Se cuidem.